O diabo não tem como lutar contra Deus. Cara a cara, mano a mano, é impossível. Quando a gente fala que há uma luta entre Deus e o diabo, estamos falando entre os reinos. O reino de Deus e o reino do diabo. Quando a gente fala que Jesus venceu os principados e as potestades naquela cruz, estamos dizendo que o Jesus homem, preste bem atenção no que eu estou falando. O Jesus homem venceu ao diabo, venceu os principados, venceu todas as potestades naquela cruz. O Jesus homem venceu todos os demônios que nos atormentavam. A natureza humana de Jesus. Muitos dos milagres que Jesus fez não foi da sua parte divina, foi da sua própria parte humana. Não foi um Jesus divino, não foi porque ele é Deus, mas porque ele vida em santidade e conectado com o Pai. Por isso que ele chega a falar: se vós credes, fareis muitos sinais, maiores até dos que o que eu estou fazendo. Amém? Amém. Aí a gente chega e fala assim: irmãos, Deus cura câncer hoje em dia. Aí tem gente que diz: será? Quinta-feira nós vamos ter aqui na igreja um pastor que foi curado de câncer. Vai estar pregando quinta-feira aqui na nossa igreja. Já existe um grupo da igreja de João, porque nós já estamos profetizando que quinta-feira vai ser um culto, vai ser um dia de cura aqui na igreja. Por quê? Porque nós cremos na unção. Como diz um pastor, Michael Dock, ele costuma dizer que a unção que você respeita é a unção que te persegue. Se você respeita e acredita na unção da cura, venha que você poderá e será curado. Se Deus quiser que você seja curado. Em nome de Jesus. Amém? Quinta-feira nós estaremos aqui. Então o sangue de Jesus, embora seja um sangue físico, ele tem poder para atuar no mundo do Espírito. E quando a gente aceita Jesus, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, é escrito: tudo se fez novo e nova criatura nós somos. Somos aonde? No nosso espírito. Porque na nossa carne, no nosso corpo, nós continuamos com o mesmo corpinho de quando aceitamos Jesus. As estrias continuaram quando você aceitou Jesus. As rugas continuaram. E em alguns casos a enfermidade continuou também. Você se fez uma nova criatura no espírito, não foi no corpo. Inclusive na alma também não foi. Tem gente que aceita Jesus e durante um certo tempo ele continua mentiroso. Durante um certo tempo ele continua invejoso. Durante um certo tempo ele continua egoísta. Quem sabe até falando mal dos outros. E a pessoa não entende, chega na igreja e fala: como é que pode? Aquele dali disse que é crente, aceitou Jesus, até batizou. E o cara, ele é fofoqueiro, não paga ninguém, porque existem áreas da alma dele que ainda não foram libertas, não foram santificadas. Santificação é um processo. Romanos 8 diz assim, no livro de Romanos, capítulo 8: agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Diga para o teu irmão assim: não tem mais condenação. O diabo não pode mais nos condenar. Amém? Amém? 1 Coríntios capítulo 12, versos 13 diz: em um Espírito todos nós somos batizados em corpo, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Então nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versos 11 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Tem gente que acha que quando ele vai para o trabalho, o Espírito Santo não vai com ele. Tem gente que acha que o Espírito Santo só está com ele quando ele está na igreja, falando em línguas, louvando, cantando. O Espírito Santo habita em você. A palavra para habitar usada no original aqui na Bíblia não é um habitar de acampamento, que ele chega a campo e vai embora. É um habitar permanente. O Espírito Santo habita em você. Você recebeu o salário essa semana ou não recebeu, ele está com você. Você está empregado ou desempregado, ele continua habitando em você. Você passou um dia legal, passou um dia triste, o teu namorado terminou com você, ou você terminou com a tua namorada, o teu filho está com problema nas drogas, não importa o problema que você está vivendo.
vivendo. Se você aceitou Jesus, o Espírito Santo entra em você. E ele habita em você. O Espírito Santo de Deus, ele entra em você. Ele habita em você. E quanto mais espaço você for dando para o Espírito Santo de Deus, mais ele vai tomando a sua vida. Mais ele vai enchendo você. Mais você vai sentindo vontade de buscar as coisas de Deus. Quando a pessoa não suporta o louvor, ele tem um problema. Quando a pessoa não suporta a pregação da palavra, ele tem um problema. Por pior que seja o pregador, mas se a palavra de Deus está sendo pregada, se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai encontrar alguma coisa naquilo que está sendo pregado na palavra para ser edificado e para ser alimentado, se a palavra está sendo pregada. Porque hoje em dia prega-se muitos assuntos na igreja. Prega-se psicologia, prega-se tantas e tantas outras coisas, técnicas motivacionais, prega-se muito acerca de cura para autoestima, e tudo isso é importante. Mas se você prega a palavra bíblica, não tem como, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito ali, e é capaz de discernir. Amém? Amém. Então Jesus vem na sua morte, ele vivifica o nosso espírito, mas o nosso corpo não foi vivificado. O nosso corpo não foi transformado. Dá a impressão então que a obra de Jesus foi incompleta, porque a gente continua com o corpo com problema, a gente continua de vez em quando com uma enfermidade. Alguns de vocês aqui estiveram enfermos este ano, talvez alguns estejam enfermos hoje à noite, ou conheça alguém que esteja com alguma enfermidade. É uma virose, é uma alergia, é uma dor na coluna, ai minha mão, pastor, está com problema, é a cabeça. Tem gente, inclusive, tem doido quanto é lado, não é verdade? Tem gente que, se você encontrar com ele, todo dia ele arruma uma dorzinha. Ele é hipocondríaco. Na verdade, a enfermidade dele não é física, é mental. Ele precisa de um psiquiatra primeiro, para depois ir para o médico. Porque ele tem uma necessidade de dizer que está doente. Tem gente que precisa dizer que está doente para chamar a atenção. Porque tem alguns de nós que fomos criados em lares onde só tínhamos atenção quando ficava doente. Tem criança que foi criada em lar que só tinha atenção quando estava com febre. Que a mãe só pegava no colo quando tinha que levar para o médico. E isso entrou no nosso subconsciente, entrou cá dentro na cabeça de alguns, e até involuntariamente. Alguns hoje, eles têm essa necessidade, eles vivem em cima dessa premissa. Eles têm que estar doentes para chamar atenção, porque tem carência. E como que nós temos gente com carência nos dias de hoje? Tem gente casando porque está carente. Tem gente, desculpa a expressão, transando, tendo relação sexual simplesmente porque está carente. Tem gente desesperada atrás de amigo. Tem gente que paga para ter sexo hoje porque está carente. Tem gente que está carente do colo paterno, do colo materno, está carente de irmão, está carente de amigo. E não são poucos os que estão carentes de Deus. Estão carentes de Deus. Então parece que a obra de Jesus foi incompleta, porque ele vivificou o nosso espírito, mas o nosso corpo continua o mesmo. Mas nós temos uma promessa que está lá em Romanos 8:11, que diz que ele vivificará o nosso corpo. Isso é uma referência para a ressurreição. Romanos, por isso que Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim jamais morrerá, e se estiver morto, viverá. Essa promessa não é para a vida terrena, é para a vida eterna. O nosso corpo, irmãos, vai ser transformado. Quantos podem dizer aleluia? Vai chegar um dia que você não vai precisar mais fazer dieta, minha irmã.